Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa sessão da reunião do Conselho Superior. Hoje é 30 de março de 2021. São 14 horas. A reunião está sendo realizada online. E refere-se à nossa sessão ordinária de número 11 de 2021. De início, já peço para apreciarmos a minuta da ata de número 10 da reunião passada. Se tiver ali alguma manifestação, todos de acordo? Aprovado. Ok. Aprovado. Obrigado, então. Obrigado a todos. A ata está aprovada. Passamos de imediato, então, à apreciação das matérias. Análise do processo de número 0015753900/19-8, que trata da homologação do edital de concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Por favor, conselheiro Kleber, a sua apreciação. Boa tarde a todos. Processo 001575390019-8, edital de concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Do relatório. O presente expediente foi aberto em função do processo administrativo eletrônico 19/0801-003578-9, oriundo da CEPAR, Secretaria Extraordinária de Parcerias Estratégicas, que versa sobre a contratação de serviços de empresa especializada para a concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre, tendo por fulcro a análise do edital de concorrência para a concessão do serviço da Estação Rodoviária no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, objetivando quesitos de qualidade aplicável à delegação da gestão, operação, manutenção e melhoria dos serviços públicos correspondentes ao fornecimento de infraestrutura de apoio ao embarque e desembarque. Através do encaminhamento número 9/2020, DG, é distribuído o processo às diretorias da GERGS para as análises e manifestações necessárias. Posteriormente, aporta na GERGS o processo administrativo eletrônico 20/0400000369-5, que traz à luz para análise o produto 20, relatório do estudo de viabilidade da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Esse estudo técnico serve para a homologação das minutas de edital e de contrato de concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre, conforme preceitua o artigo 4º, inciso 6º da Lei Estadual 10.931/1997, com vistas ao prosseguimento do procedimento licitatório, contendo as manifestações do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAER, Contadoria e Auditoria Geral do Estado, Caixa, e Procuradoria Geral do Estado, PGR, bem como os documentos do projeto, ajustados em função das referidas manifestações, complementando o PRO anterior de número 19.080.35789, enviado à GERGS em 26 de 12 de 2019. Em virtude do encaminhamento 42, o qual determina a análise da minuta do edital referente à Estação Rodoviária de Porto Alegre, com vistas à homologação, os aspectos relativos aos assuntos de competência da diretoria de tarifas e estudos econômicos são analisados primeiramente, uma vez que o assunto já foi objeto de extensivas análises na casa, citando-se especialmente as informações DT a GERGS 91/2019 e a informação conjunta DJ, DQ, DT, resumo executivo. Do estudo realizado na informação 82/2020, de 22 de 6 de 2020, já se podia vislumbrar a preocupação dos técnicos da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos com a modelagem do projeto, no que diz respeito ao estudo da demanda, com suas projeções efetuadas pela KPMG e ao sistema de remuneração da possível concessão que ora se vislumbra. Naquela oportunidade, dizendo que as tabelas apresentadas no anexo 4, volume 1, sob o ponto de vista do equilíbrio econômico-financeiro, em especial da demanda, apresentam informações contraditórias. A tabela 1, estudo da demanda da KPMG,
mostra ao longo do tempo uma redução no número de passagens vendidas. Já a tabela 2, projeção de venda de passagens, projeta crescimento constante no número de passagens vendidas, principalmente item da remuneração. Graficamente, os dados regulatórios advindos do DAER mostram claramente a tendência de queda no número de passageiros da rodoviária de Porto Alegre. A diretoria de tarifas apontou claramente as fragilidades das premissas adotadas na modelagem do projeto. Não fazia sentido, do ponto de vista empírico, prever crescimento no número de passageiros, observando exacerbada tendência de queda na demanda, com um intenso fluxo de saída de usuários da estação rodoviária de Porto Alegre. Havia o que se chama, em termos de modelos ou modelagem, de inconsistência interna nas premissas adotadas. Esperava-se crescimento constante no número de passageiros. Quase todos os modelos apontavam para o contrário. Nos gráficos e tabelas apresentados no projeto, encontra-se ano a ano a evolução do número de passageiros transportados, bem como a tendência, utilizando dados suavizados por métodos econométricos na demanda. Percebe-se, portanto, que a partir de 2010, acelerando-se em 2014, a demanda apresenta um quadro de rápida queda. Assim, modelar um crescimento constante no número de passageiros, nesse contexto, não parece ser o cenário mais provável. Os dados empíricos tendem a apontar na direção contrária, tanto no gráfico apresentado no projeto, quanto no próprio estudo da KPMG. Essa tendência aparece confirmada. Ainda que se observe a saída de passageiros do sistema, a receita nominal, ou seja, não descontada a inflação, cresce consistentemente. Isso torna atrativo o negócio, mesmo no contexto de crise vivenciada pelo setor de transporte no Rio Grande do Sul. Tal fato ocorre devido à forma de remuneração vigente e prevista, tanto no edital analisado na informação 8220, quanto no presente, integrante do PROA 20/0400-0000-369-5. Ou seja, prevê-se a manutenção do atual sistema em termos de remuneração, o que, pela análise da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos, não é a melhor alternativa. Nessa metodologia, cada vez que se eleva a tarifa dos sistemas interurbanos de transporte de passageiros, através de reajustes tarifários ou revisões tarifárias regulados pela GERGS, sendo a comissão das estações rodoviárias um percentual desses, ocorre um aumento automático do que é arrecadado pelo concessionário em Porto Alegre. Ainda, esses mesmos estudos dizem respeito aos custos dos transportadores, e nesse sentido, combustível, pessoal, pneu, dentre outros, nada vinculados à atividade de um terminal rodoviário, desvinculam-se custos de operar a concessão Orientela, de sua remuneração. Pois o que se está remunerando, na verdade, são os custos dos concessionários de outros serviços de transporte de passageiros. Pela análise da Diretoria de Tarifas, exposta na informação 82/2020, tanto dos estudos de modelagem quanto do edital e do contrato, com foco apenas nas questões de competência da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos, sugere o atendimento e adequação aos questionamentos a seguir levantados, com base nas ressalvas e orientações quanto à concessão prevista. No que tange à política pública, se encontram principalmente nos seguintes pontos. 1. Questionar junto ao poder concedente a viabilidade de se manter as premissas de crescimento econômico e conveniência do momento para proceder à licitação frente à crise ocasionada pela pandemia de Covid-19. Os riscos de descolamento entre as premissas do modelo e a situação enfrentada são significativos. Incluir a possibilidade prevista em lei de transição do modelo de comissões para um modelo misto, comissões e tarifa de embarque, ou apenas tarifa de embarque para o sistema intermunicipal de passageiros. Existe risco significativo ao equilíbrio econômico-financeiro, utilizando-se apenas as comissões vinculadas à remuneração dos transportadores. E 3, questionar junto ao poder concedente sobre a decisão de política pública de tratar isoladamente a estação rodoviária de Porto Alegre frente aos demais modais de transporte. Qual tipo de integração se está propondo? Ainda, segundo a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos, na informação conjunta DJ, DQ, DT, traz importante análise para solucionar o problema identificado, que não foi acolhido pela Secretaria Extraordinária de Parcerias do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em discussões da reunião realizada no dia 10 de agosto de 2020, sobre o argumento de que possível entrave jurídico à adoção do sistema de tarifas de embarque para as estações rodoviárias nos mercados regulados pela GERGS,
como o transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. Na oportunidade, foi afirmado que a possibilidade sugerida seria vedada, sendo praticável apenas para outros sistemas de transporte. Para resolver a questão, recorremos ao artigo 43 da Lei 14.834, 5 de janeiro de 2016. Artigo 43. A receita das estações rodoviárias será constituída pela comissão e tarifa de embarque proveniente da venda de passagens e encomendas pagas pelos passageiros, por locações comerciais, prestação de serviços de conveniência dos passageiros e outras modalidades de remuneração aprovadas pelo Conselho de Tráfego e taxa de embarque proveniente de outros sistemas de transporte coletivo de passageiros. Analisando o artigo citado, há duas possibilidades claras no que diz respeito à tarifa de embarque. A primeira, que a possibilidade de cobrança de tarifa de embarque foi elencada pelo legislador, através do conectivo E, entre as possibilidades, ao lado das já praticadas comissões ou percentuais da tarifa. Mais do que isso, a escolha do conectivo demonstra a possibilidade do que ora está sendo proposto pela GERGS. Faculta-se a escolha de um sistema misto, comissões e tarifas de embarque. Como dito anteriormente, sugere-se a inclusão a fim de garantir rápida correção de rumos e desequilíbrios, baseados no estudo dos custos da concessão e no serviço prestado. A segunda, que a taxa de embarque proveniente de outros sistemas, a qual vem sendo cobrada, também resta permitida. Desta forma, há a sugestão de inclusão dos seguintes alterações a fim de se homogeneizar o edital ao diploma legal apresentado, do processo PROA 20/0400-0000-369, 5. Página 92 da modelagem. Alterar para. Item 6.3.1. Receita. A receita total da concessionária será composta pela receita de venda de passagens, percentual sobre a venda de passagens intermunicipais e tarifa de embarque, mais tarifa de embarque internacional e interestadual, mais encomendas intermunicipais, mais guarda e armazenagem de encomendas, e pela receita de exploração de atividades acessórias, conforme detalhado na sequência. Página 748 do edital. Alterar para tarifa de embarque. Tarifa a qual pode complementar a comissão de embarque, bem como a taxa de embarque, proveniente de outros sistemas de transporte coletivo de passageiros, nominada pela parte final do artigo 43 da Lei Estadual 14.834, de 5 de janeiro de 2016, a ser paga à concessionária por operadores de linha de ônibus interestaduais e internacionais, como contrapartida pelo uso e fruição da infraestrutura da estação rodoviária ou de seus pontos de parada, para o embarque e desembarque de passageiros e encomendas. Página 866 do contrato. Alterar para tarifa de embarque. Tarifa a qual pode complementar a comissão de embarque, bem como a taxa de embarque, proveniente de outros sistemas de transporte coletivo de passageiros, nominada pela parte final do artigo 43 da Lei Estadual 14.834, 5 de janeiro de 2016, a ser paga à concessionária por operadores de linha de ônibus interestaduais e internacionais, como contrapartida pelo uso e fruição da infraestrutura da estação rodoviária ou de seu ponto de parada para o embarque e desembarque de passageiros. Cláusula 17. Remuneração. 17.1. A concessionária será remunerada. 17.1.1. Pela cobrança de comissões e tarifa de embarque incidentes sobre o valor da venda de passagens para viagens intermunicipais e de serviços de despacho de encomendas. A informação 40, de 27 de setembro de 2020, analisa sobre a ótica da qualidade da prestação de serviços, tecendo comentários sobre a forma de atuação da GERGS e os parâmetros de qualidade e indicadores de desempenho. Ressaltou e opinou pelo encaminhamento do expediente à diretoria-geral com vistas ao Conselho Superior para deliberação e apreciação da matéria, pois para que ocorra a homologação, sugere que sejam realizadas as alterações ressalvadas e listadas, visando as correções necessárias do edital da concessão para exploração dos serviços da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Na informação 95/2020 DJ, foi analisadas as questões referentes às exigências de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, tendo como conclusão, portanto, que a qualificação técnica busca que o licitante demonstre possuir o conhecimento e as habilidades teóricas e práticas necessárias para o desenvolvimento e conclusão do objeto listado. De outra banda, a qualificação econômica financeira visa garantir que o licitante tenha saúde financeira suficiente para suportar os encargos que lhe serão atribuídos, caso vença a licitação. Conclusão,
essa que este relator acolhe por entender necessária e oportuna, dado as dimensões em termos de investimentos e prestação de serviços aos usuários, bem como a administração condominial do empreendimento. A diretoria jurídica ainda fez menção à cláusula 32.23, verificando que a DTR-DAIR destacou não estarem arroladas expressamente as penalidades que a GERGS pode aplicar. E na nota técnica emitida em resposta pela Secretaria, ressaltou-se que, embora a minuta não contemplasse as penalidades de forma expressa, a cláusula prevê a faculdade de a GERGS exercer suas atribuições sancionatórias com base no artigo 4º, item 12 da Lei Estadual número 10.931 de 97. Contudo, entendeu pertinente a menção expressa das sanções cabíveis à GERGS aplicar, com o intuito de evitar futuros e desnecessários questionamentos que podem ser evitados com a simples inserção da redação. Ressaltamos de vital importância as considerações apontadas na informação 34/2020 do Tribunal de Contas do Estado, sugerindo a correção de erros materiais na redação de documentos textuais, que serão utilizados por licitantes como fontes de informação para a formulação de suas propostas. No que diz respeito às manifestações entabuladas pela PGE, esta manifesta-se dizendo que todos os pontos anteriormente identificados foram prontamente atendidos pela Secretaria Extraordinária Consulente, entendendo assim que, sob a perspectiva jurídica, a contratação está apta a prosseguir, nos termos da minuta do edital e anexo de folhas 2.236 a 2.495, não havendo necessidade de retorno à PGE. A informação número 8/2021, DT, de 1º de fevereiro de 2021, traz as seguintes afirmações no que tange uma possível homologação do edital da Estação Rodoviária de Porto Alegre. 2. Não se consideram respondidos os questionamentos quanto a fragilidade das premissas de demanda. Elas continuam bastante incertas e improváveis. Esses fatos podem afetar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. B. Como a situação de pandemia de Covid-19 está contemplada no projeto. E C. Como a Estação Rodoviária de Porto Alegre, enquanto aparelho público de transporte, será integrada às perspectivas de licitação do sistema de longo curso e metropolitano. A informação número 12/2021, DJ, de 12 de fevereiro de 2021, acrescenta as seguintes determinações para homologação do edital. A inclusão de obrigação de apresentação de certidão de regularidade de débitos para com a GERGS, no item 12.16 do edital, o qual arrola os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista. E B, inclusão de anexo prevendo as sanções possíveis de serem adotadas pela GERGS, as quais estão arroladas no documento SEI, número 0280392. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Obrigado, conselheiro Kleber. Em princípio, seria o espaço de manifestações, mas até onde me consta, não temos nenhum inscrito para manifestações externas. Logo, eu devolvo a palavra para o conselheiro Kleber, para que ele apresente, então, a fundamentação e a justificativa de seu voto. Muito bem. Item 2 da fundamentação. Considerando a Lei 10.931, de 9 de janeiro de 97, atualizada pela Lei número 13.696, de 5 de abril de 2011, que criou a GERGS e determinou, dentre outras competências, em seu artigo 4º, inciso 5º, fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas. E item 6, orientar a confecção dos editais de licitação e homologá-los, objetivando a delegação de serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul. A Secretaria Extraordinária de Parceria, SEPAR, Secretaria de Logística e Transporte, CELT, apresentam o projeto de concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre para submetê-lo à concorrência licitatória na modalidade de concessão com fulcro na Lei 8666 e Lei 8987/95. A concessão pretendida tem seu rito regido pela Lei número 8987, por se tratar de concessão comum, uma vez que não se enquadra na modalidade prevista no artigo 2º da Lei das Parcerias Público-Privadas, Lei 11.079/04.
A homologação empreendida deve considerar os aspectos formais do mesmo. E, nesse sentido, não se encontraram problemas a serem enfrentados. A modelagem, entretanto, é decisão de política pública e cabe tanto ao governo quanto ao poder concedente. Entretanto, cabe à agência contribuir para o processo numa função regulatória, buscando torná-lo mais robusto e sustentável. E as informações da diretoria de tarifas sempre tiveram esse condão numa visão regulatória sistêmica, desejando que o poder concedente e a Secretaria de Parcerias estivessem plenamente conscientes das escolhas tomadas e dos riscos assumidos. A partir dos questionamentos levantados na informação 82/2020 DT, e considerando ainda os posicionamentos da Procuradoria-Geral do Estado, da Controladoria e Auditoria Geral do Estado, do DAI e o já citado Tribunal de Contas do Estado, através do PROA 20/0400000369-5, a partir da página 1097, sendo a parte de tarifas a partir da 1104, a diretoria do Departamento de Concessões e PPPs elaborou nota técnica com a finalidade de esclarecê-los. Da leitura atenta do processo, chama atenção, primeiramente, que a resposta da diretoria DCPPP para os diversos órgãos envolvidos foi rigorosamente a mesma. Entretanto, sublinha-se que esse fato, na abordagem de questões sobre a modelagem econômico-financeira e especificamente as premissas de demanda do projeto, demonstra a centralidade do tema. Diversos técnicos questionaram os mesmos pontos e levantaram essas dificuldades, o que levou à resposta quase que coletiva, tornando ainda mais robusta a análise realizada e corroborando o posicionamento técnico da diretoria de tarifas. A nota técnica de 26 de dezembro de 2019 do Departamento de Concessões e Parceria Público-Privadas, a partir da página 1726 do PROA 20/0400000369-5, esclareceu e ajustou diversos aspectos levantados. Deve-se destacar a sinergia entre os atores necessários a essa concessão. Situação geralmente tão escassa quando se pensa em termos de administração pública. Como descrito na citada nota técnica, após audiência pública e reuniões entre a DCPPP e os representantes da AGERGS e do TCE, o departamento optou pela revisão dos estudos de demanda, adotando premissas mais conservadoras. Revisou, levando em conta a tendência histórica, a queda da demanda, corrigindo a deficiência de consistência interna entre conclusões do modelo, premissa e resultados esperados. Ainda incluiu conceitos referentes à recessão acentuada ocorrida no triênio 2014-2016. B. Surgimento de novas tecnologias de compartilhamento de meios de transporte, como o uso de aplicativos de transporte de passageiros, caronas e viagens compartilhadas. E C. A trajetória descendente nos investimentos da estrutura física da estação rodoviária de Porto Alegre. Considerou ainda no estudo o crescimento da receita, não somente o número de passageiros, corroborando as conclusões anteriores. Finalmente, a modelagem incluiu algum conceito econômico ao arbitrar a elasticidade da demanda em relação ao crescimento do PIB e da população, em 0,17, mesmo que não aponte como isso foi calculado. Afirma a diretoria do Departamento de Concessões e Parcerias Público-Privadas que os avanços no estudo de demanda e receitas para a concessão da estação rodoviária de Porto Alegre, em termos de consistência interna nas premissas, com a adoção de paradigmas mais conservadores, permitem concluir que, ao contrário do estudo anterior da KPMG, este refeito não inviabiliza, a priori, a homologação do edital. Do ponto de vista da técnica econômica, não se pode afirmar que o cenário desenhado necessariamente não ocorrerá. Existe a probabilidade de ocorrência do cenário modelado. Entretanto, caso venha a não ocorrer o cenário modelado, a exposição ao risco é enorme, pois mesmo com a melhoria da calibragem, o nível estimado de demanda está superestimado, pois deixou de fora toda a exposição que a sociedade está tendo em relação às experiências com a Covid-19, que trouxe novas formas de exposição pessoal dos usuários desse serviço, o que trará dificuldades para a empresa vencedora do certame licitatório. A partir da necessidade de reequilíbrio contratual, algumas premissas devem ser levadas em consideração e que afetam diretamente a possibilidade de a AGERGS agir de maneira eficiente e eficaz, já que não haverá espaço para manobras,
pois para além das receitas acessórias e das encomendas, as principais fontes de receita possível são a tarifa de embarque e a comissão de venda de passagens. Hoje em dia, o sistema funciona como um todo, não sendo diferente na rodoviária de Porto Alegre, via comissão. A KPMG, no seu estudo, na página 93 e 94, expõe esse fato. Item 1. Receita de venda de passagens. A receita de venda de passagens da concessionária terá a seguinte composição. Receita de venda de passagens intermunicipais. A concessionária terá direito a 11% da receita gerada com venda de passagens intermunicipais. Receita com tarifa de embarque interestadual e intermunicipal. A concessionária será remunerada com a tarifa de R$ 3,60 por passagem vendida. Tarifa de guarda e armazenagem de encomendas. A concessionária será remunerada com a tarifa de R$ 2,75 por volume armazenado. Comissão sobre despacho de encomendas intermunicipais. A concessionária será remunerada em 15% da receita gerada com os despachos intermunicipais. Nesse sentido, ainda que exista queda na demanda, a receita da rodoviária não necessariamente terá redução, uma vez que a cada processo de revisão ou reajuste empreendido no sistema de transporte intermunicipal, em especial do longo curso, 11% desses remunerarão as viagens provenientes da rodoviária. Ou seja, prevê-se a manutenção do atual sistema, ao mesmo tempo que ele é estabelecido e funcional, ao menos parcialmente. Acaba tendo uma repercussão significativa nas tarifas praticadas. Através dessa metodologia, cada vez que se eleva, através de reajustes tarifários ou revisões tarifárias, os preços dos sistemas interurbanos de transporte de passageiros, regulados pela GERGS, sendo a comissão das estações rodoviárias um percentual desses, ocorre o aumento automático do que é arrecadado pela concessionária de Porto Alegre. Estes estudos dizem respeito aos custos dos transportadores, ou seja, combustível, pessoal, pneus, dentre outros, nada vinculados à atividade de um terminal rodoviário, desvinculando assim custos de operar a concessão hora em tela de sua remuneração, pois o que será remunerado, na verdade, são os custos dos concessionários de outro serviço, o de transporte de passageiros. Conforme apresentado, quando os estudos de modelagem do projeto, apontamos 3 tópicos fundamentais. Primeiro, as projeções de demanda no número de passageiros transportados, passagens vendidas, poderão não se realizar. Os dados reais vêm demonstrando queda no número de passageiros. A constante evolução tecnológica também acabaria por acelerar esse processo. Não se confirmando, a modelagem seria afetada com fluxos de caixa diversos ao projeto, necessitando reequilíbrios econômico-financeiros. Item 2. A remuneração do atual sistema de comissões, sem a previsão da possibilidade de inclusão de uma tarifa de embarque, leva à situação em que só é possível manter o equilíbrio do contrato via aumento de tarifas do transporte. Em especial, onerar-se-ia o passageiro de longo curso, provocando possíveis alterações sistêmicas, onde o aumento da passagem poderia levar à queda no número de passageiros transportados, tendo efeitos deletérios para os transportadores, ainda agravando a situação atual do sistema intermunicipal de passageiros de longo curso. E terceiro, os investimentos concentrados nos primeiros anos, ainda que decisão de política pública, afetam o fluxo de caixa estimado. Isso talvez gere um peso mais do que proporcional na primeira metade da concessão. Para essa possibilidade de reequilíbrio, ter-se-á que mexer na comissão de venda de passagens, criando a tarifa de embarque, o que suportaria a possibilidade de reequilibrar o contrato sem onerar o transporte de passageiro. E pior, mexeria também com todas as outras estações rodoviárias do Estado. Para a GERGS, há um risco enorme, mantida essa premissa de risco de demanda, pois não haverá base para reequilibrar o contrato em função de que os 11% previstos como comissão de venda de passagem dizem respeito a todas as estações, o que só ratifica a necessidade de criação e estruturação da tarifa de embarque. Ainda mais, a Lei 14.834/2016, em seu artigo 43, traz a seguinte redação, permitindo claramente a cobrança de tarifa
de embarque para o transporte intermunicipal. Artigo 43. A receita das estações rodoviárias será constituída pela comissão e tarifa de embarque proveniente da venda de passagens e encomendas paga pelos passageiros, por locações comerciais, prestações de serviço de conveniência aos passageiros e outras modalidades de remuneração aprovadas pelo Conselho de Tráfego, e taxa de embarque proveniente de outros sistemas de transporte coletivo de passageiros. Importante clarificar que o esgotamento da remuneração via comissões, ou seja, percentuais da tarifa, como dito anteriormente, a queda da demanda de passageiros tem sido consistentemente suprida em termos de equilíbrio econômico-financeiro, pela elevação da tarifa de transporte intermunicipal de passageiros, porque o sistema de comissões não leva em conta os custos de se operar a rodoviária, nem a qualidade necessária à prestação de serviço. Esses percentuais, definidos em lei, acabam sendo desvinculados dos custos do negócio, uma vez que, sendo percentuais de outros serviços, como o prestado pelos transportadores, dizem mais respeito aos custos, como combustível, pneu, dentre outros, que a operação de um terminal rodoviário. Analisando a estimativa de receitas de passagens, de acordo com a planilha Produto 20, modelagem do projeto 5, é possível identificar que a receita com venda de passagens intermunicipais é estimada em 673.730 milhões nos 25 anos da concessão, representando 95% da receita tarifária da concessionária. Enquanto as tarifas de embarque de passageiros interestaduais e internacionais estão estimadas em 15.515.000 para o mesmo período da concessão, representando apenas 2% da receita tarifária total. O restante da receita tarifária total é referente às comissões com despachos de encomendas. Analisando o índice de desempenho apresentado no projeto, a concessionária estará sujeita à aplicação do fator correspondente ao índice de desempenho sobre a fórmula de reajuste tarifário. E a fórmula do reajuste tarifário leva em consideração somente a taxa de embarque, visto que o percentual de comissão incidente sobre o valor de venda de passagens e de serviço de despachos de encomendas é fixado por resolução do Conselho de Tráfego do DAER, sendo o mesmo para todas as estações rodoviárias do Estado. Assim, a qualidade do cumprimento das obrigações contempladas na concessão pela concessionária será aplicada somente sobre o reajuste tarifário, sendo que as tarifas de embarque representam meramente 2% da receita total. Ou seja, numa hipótese extrema de que a concessionária descumprir 100% de seus indicadores de desempenho, o impacto seria nesses 2% da receita, e o restante ficaria intacto e inabalado. Portanto, é oportuno concluir que o desempenho da concessionária no cumprimento de suas obrigações não influirá na sua receita principal, e que é a comissão incidente sobre o valor da venda de passagens para viagens intermunicipais, o que pode acarretar a ausência de incentivos para o cumprimento dos indicadores de desempenho. O Tribunal de Contas do Estado, em sua informação 34/2020, enfatizou a necessidade de revisão do índice de desempenho, a fim de que contemple a comissão incidente sobre o valor da venda de passagens para viagens intermunicipais, estimulando assim a concessionária a desempenhar com qualidade os serviços prestados. A AGERGS, em reunião com o secretário de Concessões e Parceria Público-Privadas em 2020, fez reiteradas manifestações a esse respeito, solicitando ajustes e encaminhamento de lei estadual à Assembleia para regulamentar a tarifa de embarque para os embarques intermunicipais. Inclusive, este conselheiro, mais de uma vez em suas manifestações, solicitou que isso fosse revisto e aprimorado, a fim de dar maior poder de regulação por parte da AGERGS. Outro fator importante a ser considerado é que, conforme expresso nas cláusulas referentes à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, este dar-se-á por meio do fluxo de caixa marginal, conforme as cláusulas 26.10 a 26.12.9, demonstrando que não há previsão de que o reequilíbrio possa ser realizado mediante revisão ou reajuste da comissão de venda de passagens, mas apenas faz referência às tarifas de guarda e armazenagem e tarifas de embarque de linhas interestaduais e internacionais, que suportarão sozinhas um reajuste capaz de reequilibrar o contrato, uma vez que essas representam apenas 5% da receita tarifária total.
Num contrato de 25 anos, com elevados investimentos e com demanda decrescente, é inadmissível que fique de fora da revisão tarifária uma rubrica que comporta 95% da receita tarifária total e 88% da receita total da concessionária. Uma vez que a principal receita da Estação Rodoviária de Porto Alegre se constitui em comissões de passagens, 11% sobre as passagens vendidas, sempre que o sistema de longo curso receba uma revisão ou um reajuste, as comissões também são reajustadas. Isto é, sobre o valor da passagem aumenta a receita da rodoviária. Historicamente, inclusive pela fórmula de cálculo, a saída de passageiros do sistema tem sido compensada por aumentos acima da inflação. O problema é que esses aumentos acabam por agravar a situação. Isto é, elevações da tarifa derivam da saída de usuários. Tarifa mais cara provoca redução na demanda, gerando verdadeiro efeito endógeno. Num projeto de tal magnitude, como para o aparelho público, hora em tela, mais importante do que as variações pontuais é a tendência de longo prazo. Ou seja, para onde estão indo os dados. A linha de tendências dos estudos apresentados demonstra que a partir de 2014, a saída de passageiros do sistema intermunicipal de transporte se acelerou sobremaneira, não havendo elementos para se esperar reversão, num futuro próximo, da tendência verificada pelos dados apresentados. Fatores como o aplicativo de transporte, que em breve chegará a um sistema de longo curso, principal sistema atendido pela Estação Rodoviária de Porto Alegre. Incentivos ao transporte individual, mesmo preferências dos consumidores, parecem apontar na direção contrária à esperada pelos formuladores do projeto, como demonstrado aqui, eu coloquei uma figura de demanda. Desde a informação DT 82, vem sendo salientado que ainda que o esgotamento da remuneração via comissões, ou seja, percentuais da tarifa, assim como a queda da demanda de passageiros tem sido consistentemente suprida em termos de equilíbrio econômico-financeiro pela elevação da tarifa do transporte intermunicipal de passageiros, e onde a receita total constitui-se de preço multiplicando a quantidade, majorando-se o preço acima da queda da demanda. A queda da quantidade, a receita total, mesmo com queda no número de passageiros, crescerá. Do ponto de vista da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos, analisando a matriz de risco apresentada, em caso de desequilíbrio, deveria-se acionar os instrumentos que oferecem condições a um possível reequilíbrio, neste caso, a taxa de embarque. Ainda que o risco esteja alocado ao poder concedente formalmente, de uma maneira lato sensu, o ônus terá que ser arcado pelo poder concedente e pela gestão pública, os quais sofreram cobranças pelo usuário, reduzindo os investimentos, e pela própria empresa vencedora, que terá que arcar com parte dos prejuízos. É na esteira dessas preocupações que essas abordagens têm vital importância, uma vez que a preocupação com a exposição ao risco pelo Estado é muito grande. E a probabilidade de, em curto prazo, já se ter protocolado solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem instrumentos que o facultem, é extremamente perigoso para as finanças públicas. A tendência de continuidade de queda da demanda é fator de preocupação, e não havendo instrumentos para tratá-la, essa dificuldade se torna ainda mais pesada e onerosa ao poder concedente. Portanto, se torna imperiosa a regularização da taxa de embarque neste edital do contrato, pois só assim a AGERT terá meios de gerir adequadamente os rumos dessa concessão, evitando assim envolver o acréscimo da tarifa de ônibus para fazer frente a essa necessidade, e também não envolvendo outras estações rodoviárias do Estado. Analisando a minuta do contrato de concessões da Estação Rodoviária de Porto Alegre, quando da materialização do evento de desequilíbrio, os elementos que poderão ser utilizados para as modalidades de alteração contratual, com vistas à recomposição do equilíbrio financeiro, são a extensão ou redução do prazo da concessão. Dependendo do impacto sofrido pela perda de receita, oriunda da queda de demanda contínua, questiona-se, mas de quanto tempo será necessário para reequilibrar esse contrato, uma vez que no máximo só poderá ter mais 25 anos. Alteração nos valores atinentes às tarifas de embarque, comissões, tarifas de guarda e armazenagem, ou outras eventualmente incorporadas à concessão. Levando-se em consideração que apenas 5% da receita total representada pelas tarifas de guarda e armazenagem
e tarifa de embarque de linhas interestaduais e internacionais será objeto de reajustes e revisões, que condições haverão de se reequilibrar esse contrato, uma vez que com essa pouca representatividade de recursos não será satisfatório para o reequilíbrio. Item C. Revisão dos investimentos e obrigações indicados no anexo 3. Programa de exploração do terminal rodoviário, obrigações de investimentos, e no anexo 4, programa de exploração do terminal rodoviário, obrigações operacionais do contrato. Pelo que estamos presenciando nesse momento, em termos de redução da demanda e continuidade do isolamento social, agregado por continuidade da bandeira preta, culminando assim com um início de contrato já comprometido a se manter esses prazos. D. Ressarcimento ou indenização por parte do poder concedente. A questão para essa alternativa é: o Estado possui recursos disponíveis para ressarcir ou indenizar o concessionário frente a um desequilíbrio contratual? Letra E. Dação em pagamento de bens ou cessão de receitas patrimoniais. Esta será uma alternativa bem interessante ao concessionário para fazer frente ao desequilíbrio do contrato, pois assim poderá, ao fim e ao cabo, acabar proprietário da infraestrutura do Estado, poder concedente, para fazer frente aos desequilíbrios. Assunção pelo poder concedente de custos atribuídos pelo contrato à concessionária. A questão a ser analisada aqui é se o Estado, poder concedente, terá condições de assumir custos do contrato. Letra G. Utilização conjugada de duas ou mais modalidades. Esta possibilidade oferece uma condição. Agora devemos analisar a que custo, juntando alternativas e deixando o Estado, poder concedente, refém de possibilidades aquém de suas reais condições. E H. Alteração do percentual da outorga variável. Esta alternativa deverá ser analisada muito cuidadosamente à luz da solicitação no momento adequado, observando adequadamente as alternativas e o montante pretendido. A questão principal a ser analisada aqui é que o sistema de transporte intermunicipal de passageiros de longo curso encontra-se no limite, onde cada reajuste no sistema há um aumento de queda na demanda de passageiros, afetando diretamente na venda de passagens da estação rodoviária de Porto Alegre. Assim, num contrato de 25 anos, é inadmissível que a receita com venda de passagens intermunicipais, que representa 95% da receita tarifária total da concessionária, não esteja presente no cálculo do reequilíbrio contratual. Diante do exposto, voto por item 1, não homologar o edital da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Item 2, determinar que a Secretaria Extraordinária de Parcerias Estratégicas inclua no edital e contrato a taxa de embarque intermunicipal, mesmo que para isso necessite de lei específica para a Estação Rodoviária de Porto Alegre, uma vez que trata-se de infraestrutura classificada como categoria especial, aumentando assim o percentual de participação da taxa no comprometimento da receita total, e influenciando no desempenho da concessionária para comprometer um percentual maior da receita tarifária total. Item 3, que a revisão prevista no mapa de risco, em face da queda da demanda maior que 40%, seja feita via tarifa de embarque. Item 4, que seja incluída a obrigação de apresentação de certidão de regularidade de débitos para com a GERTS no item 12.16 do edital. Item 5, que seja incluído no anexo, prevendo as sanções possíveis de serem adotadas pela GERTS, conforme o documento SEI número 0280392. Item 6, dar conhecimento às partes. Como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra agora para o conselheiro revisor, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Por favor, conselheiro Petersen. Oh, desculpe. Não, tá certo, é isso mesmo. Eu estava pensando na sequência, é isso mesmo. Boa tarde a todos. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da GERTS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição de fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator. Entretanto, considerando que a diretoria de tarifas da GERTS apontou em várias oportunidades os equívocos de base de dados e expectativa de crescimento de demanda para os 25 anos da concessão, em especial as informações contidas nos relatórios DT-AGERGS 91/2019, DT-AGERGS 82/2020, DT-AGERGS 08/2021. Considerando o parecer da equipe de auditoria da Egrégia Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
Informação número 34/2020-SAI-1, em seu item 8, análise da viabilidade econômica e financeira, que diz: no que tange ao estudo de viabilidade econômica e financeira, a versão final dos estudos de demandas elaborados para o projeto de concessão da estação rodoviária de Porto Alegre não traz alterações em relação ao que foi analisado por esse serviço de autoria e manifestações da informação. Número 19/2020, SAI 1. Ocorre que, como foi afirmado nas informações anteriores, este modelo não reflete a trajetória de forte queda observada nas vendas de passagens da estação rodoviária de Porto Alegre entre 1998 e 2019, conforme apresenta a seguir. Adicionalmente, cumpre destacar que essa trajetória de queda teve continuidade em 2019, quando foram vendidas 4.229.898 passagens intermunicipais, uma redução de 4,8% em relação ao ano anterior. Tomando a demanda de 2019 como base e considerando 2021 como o primeiro ano da concessão, o ano de 2020 foi desconsiderado em virtude do impacto extraordinário provocado pela Covid, o que será abordado posteriormente em metodologia utilizada pelo consórcio tarifário, as seguintes taxas de crescimento para os 25 anos da concessão. Tal vem a reforçar o que foi afirmado nas informações anteriores, no sentido de que o modelo utilizado para a projeção de demanda da estação rodoviária de Porto Alegre durante a concessão de 25 anos, apresenta grande potencial de erro, não traduzindo uma perspectiva realista do negócio. Com isso, há possibilidade significativa de frustração da receita, potencializando os riscos de futuras renegociações contratuais vis-à-vis a percepção de eminente desequilíbrio econômico-financeiro, independentemente da alocação dos riscos propostas na minuta contratual. Conforme consta no item 4.5 da matriz de risco, os riscos de demanda, à exceção daqueles atinentes ao surgimento de novas tecnologias que afetam a venda de passagens, são alocados integralmente à concessionária. Contudo, há de se questionar até que medida é juridicamente válido que a concessionária arque com todos os riscos de demanda quando as estimativas que dão suporte ao projeto são manifestadamente falhas. Ainda no que concerne a aludida trajetória de queda da demanda da estação rodoviária de Porto Alegre, no período de 1998 a 2018, cabe informar que ela acabou sendo compensada pelo aumento acima da inflação nos preços das passagens de ônibus, de modo que a receita do empreendimento não sofreu um impacto significativo. Tal se dá em virtude da aplicação do modelo GEIPOT. A metodologia de fixação de tarifa de transporte consiste em dividir o custo total pelo número de passageiros pagantes. Dessa forma, no caso de queda, o número de passageiros, os usuários remanescentes, arcam com o aumento da tarifa do serviço necessário ao equilíbrio do sistema. Contudo, argumenta-se que esta forma de compensação é insustentável ao longo prazo, pois gera um ônus demasiado para o usuário, podendo a continuidade desta política tornar os preços de passagem proibitivos. Inclusive, não há qualquer comentário sobre essa possibilidade de compensação entre demanda e receita no estudo elaborado pelo consórcio. Reforçadas as críticas ao modelo de projeção de demanda do projeto de concessão em análise, parte-se para um comentário acerca do significativo impacto que a pandemia de Covid-19 trouxe para o transporte de longo curso de passageiro, haja vista as restrições que recaíram sobre esse serviço na tentativa de conter a proliferação da doença. Considerando a informação número 8/2021 DT da Diretoria de Tarifa da Agertes, ressalta-se. Portanto, reiteram-se os elementos que inviabilizam a homologação no sentido formal. Porém, os riscos se mostram significativos e bastante prováveis. O que significa afirmar isso? Num contexto estritamente técnico,
técnico, o resultado da realização das premissas do modelo. Tanto a GERBS quanto outros órgãos técnicos apontaram a mesma situação. Não é exercício de prever o futuro, apenas de se analisar dados através de métodos de um modelo, utilizando econometria, buscar o resultado mais provável com a finalidade de aumentar a segurança frente aos resultados esperados. Por último, a agência não tem convicções, tem posicionamento técnico. Nada que não possa ser embasado em dados empiricamente foi afirmado e nem será. Se o administrador público, mesmo frente aos alertas, decide manter seus estudos técnicos, deve pelo menos estar ciente das implicações da escolha realizada. Não se está também a afirmar categoricamente que o cenário previsto na modelagem não ocorrerá, uma vez que ele não é impossível. Deve-se analisar frente à probabilidade, ele se mostra bastante improvável. Cabe a quem modela minimizar os riscos, ou pelo menos assumi-lo conscientemente. Considerando a informação conjunta DJ-DQ-DT1, onde fica evidente a preocupação com os riscos do contrato com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste, principalmente pela não observância da curva descendente da demanda, por não contemplar o ano de 2019 na matriz de demanda e pela não observância dos reflexos da Covid-19 na economia nacional, em especial na economia do Rio Grande do Sul. Considerando que a inclusão no edital de taxa ou tarifa de embarque para o serviço intermunicipal traria um desequilíbrio para o sistema de estações rodoviárias, visto que vários contratos estão em plena vigência e sem a previsão desta taxa ou tarifa, de forma que o valor da passagem final ficaria mais caro para o passageiro que embarcasse em Porto Alegre do que no sentido inverso. Considerando que a inclusão no edital de taxa ou tarifa de embarque para o serviço intermunicipal estendido para todas as outras estações rodoviárias do Estado significaria um aumento no valor final das passagens e, por conseguinte, maior desequilíbrio na demanda de passageiros. Considerando que o quadro técnico da GERGS aponta para a projeção da demanda por parte de um dado inicial irreal, alheio aos fatos e destoante dos efeitos da pandemia da Covid-19 que assola o país, compromete não somente a matriz de risco, mas, sobretudo, as condicionantes da parceria público-privada que se pretende ofertar mediante concessão e prévio processo licitatório. Considerando que, passado mais um ano desse início das primeiras medidas de controle da pandemia, em especial o distanciamento social, os números mostram o colapso do sistema. Considerando que as regras para o distanciamento social e o desestímulo público à locomoção de pessoas aliados à influência dos aplicativos e do incentivo governamental ao crédito para a aquisição de veículos particulares contribui diretamente para a queda da demanda. Considerando a informação conjunta DG-DQ-DT1 ao responder ao questionamento sobre a segurança jurídica e sustentabilidade expressa. Dito isso, mais uma vez cabe apontar que as entidades que analisaram o edital e seus anexos, CAGE, PGE, TCE, DAIA e AGERGS, concluíram pela possibilidade de regular prosseguimento do processo, avaliando os aspectos que lhe competem dentro de suas competências e atribuições. A conveniência e a oportunidade do lançamento da licitação é de competência do poder concedente, o qual tem as melhores condições de avaliar a sustentabilidade, eficiência e eficácia do projeto, que possui, bem como aquilatar o melhor momento para a realização dos certames, trata de aspectos de política pública. E ainda mais adiante concluiu: como citado na introdução desse documento, acredita-se que, do ponto de vista da sustentabilidade econômica financeira, o projeto apresenta, sim, riscos, pelos motivos expressos nessa informação, bem como ao longo do processo. Cabe, tentando ressaltar que o projeto possui risco elevado, na opinião dessas diretorias, possibilidade de análise de risco diversos, motivo pelo qual não se enxerga as impeditivos, considerando atribuições concedidas a essa agência reguladora para homologação do mesmo.
Essas decisões, visto que não formalmente regulares, caberia ao poder concedente. Esse, entretanto, deve estar ciente dos riscos assumidos. Embora o entendimento das entidades no sentido de que a responsabilidade dos riscos frente ao equilíbrio financeiro do contrato seja do poder concedente, entendo que a Agergs, ao homologar o presente edital, ciente dos erros e riscos apontados, assume a responsabilidade solidária frente aos adventos que advirem no futuro. O modelo de negócio que está em discussão expõe o Estado do Rio Grande do Sul ao efeito de reposicioná-lo como garantidor do contrato, a ser firmado sob premissas irreais, destoantes da realidade e alheio ao fato mais pujante da humanidade dos tempos modernos, a pandemia da Covid-19. Hipótese como a revisão dos investimentos e obrigações. B, o ressarcimento e indenizações por parte do poder concedente. C, a dação e pagamento de bens e exceção de receitas patrimoniais. E D, a assunção pelo poder concedente dos custos atribuídos pelo contrato à concessionária são expressão da exposição máxima ao erário. Por derradeiro, conclui-se que o reestudo e a reconfiguração da viabilidade do negócio jurídico público-privado é, pois, inequívoca a proteção do Estado e do gestor. Nesse momento, é imperioso que se obste o andamento do processo e que se determine urgentemente ao poder concedente que se reavalie as bases negociais e, após ultimadas novas premissas, seja novamente submetido à Agergs para análise e homologação. Isto posto, voto por 1. Não homologar o presente edital na forma como se encontra. 2. Devolver o expediente para a CEPAR, Secretaria Extraordinária de Parcerias, para que este determine ao poder concedente que seja refeito os cálculos da demanda, incluindo o ano de 2019. Considere a curva de tendência dos últimos 10 anos, considere os efeitos dos aplicativos da matriz de risco, considere o ano de 2020 e dos efeitos pós-Covid-19. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Petersen. Passamos agora para a etapa de discussão. E eu abro a palavra, então, para, se quiser... Presidente, tem um voto em separado do conselheiro Manjon a ser proferido. Desculpe. Por favor, conselheiro Manjon. Presidente, Obrigado. eu gostaria de proferir um voto antes da etapa de discussões, até para permitir uma maior discussão deste conselho sobre o assunto. Perfeito. Por favor, conselheiro Manjon. Prezados conselheiros, analisei profundamente os votos apresentados pelos conselheiros relator e revisor e concordo com todas as advertências, alertas e críticas apresentadas ao edital, ora encaminhado para homologação. Sou servidor de carreira da Agergs desde 2002 e já vivenciei e passei por muitas discussões, tanto de políticas públicas como de aspectos regulatórios nas mais diversas áreas de atuação da Agergs. Por exemplo, muitas vezes foi dito e repetido que o Programa Estadual de Concessão Rodoviária apresentava uma série de problemas regulatórios em decorrência de ter sido lançado antes da existência da Agergs, impedindo assim que fossem incluídos instrumentos adequados de regulação. Todos sabem as dificuldades que foram enfrentadas pela Agergs para levar a bom termo um conjunto de contratos sem que lhe fosse dado um mínimo de instrumentalização regulatória prevista em contrato. É claro que o Estado foi inovador naquela forma de contratação e sofreu as consequências deste ineditismo. Mas, neste momento, quando da tramitação deste processo, foram emitidos diversos alertas pelas mais diversas instituições por onde o mesmo tramitou. Muitos ajustes foram efetuados, mas muito ainda deveria ser modificado. A Agergs fez diversos alertas
e orientou a elaboração do edital, conforme estabelecido na Lei 10.931 de 97. Artigo 4º. Compete ainda à AGERGS, inciso 6, orientar a confecção dos editais de licitação e homologá-los, objetivando a delegação de serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul. Os alertas apresentados pelos conselheiros e pelas áreas técnicas da AGERGS são esclarecedores e deveriam ser atendidos pelo poder concedente, para que fosse possível realizar-se uma regulação adequada deste contrato, que irá perpassar por vários governos. Como bem alertado pelo conselheiro relator, o índice de desempenho apresentado no projeto e que incidirá sobre a fórmula de reajuste tarifário levará em conta tão somente a taxa de embarque do transporte interestadual e internacional, o que corresponde a um percentual insignificante da receita tarifária. Ou seja, o concessionário poderá prestar um péssimo serviço, descumprindo todos os parâmetros de qualidade, sem que, na prática, venha a ter qualquer consequência significativa em sua remuneração. Sem contar, é claro, os alertas apresentados pelas áreas técnicas da AGERGS de que todos os cenários levam a crer em estabilização da demanda de passageiros num patamar abaixo do previsto pelo poder concedente, restando, todavia, num cenário improvável, mas não impossível. Dentre os objetivos desta concessão está a prestação de um serviço adequado à sociedade, ou seja, aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, e na realização de um significativo montante de investimentos em infraestrutura. Há grandes indicativos de que ocorrerão desequilíbrios contratuais e o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme indicado pela diretoria de tarifas, terá que ser restaurado pelos seguintes instrumentos contratuais. 1. Redução ou extinção do valor de outorga previsto. 2. Redução ou extinção dos valores de investimentos previstos. 3. Possibilidade ou previsão de possibilidade de maneira a possibilitar de complementar ou total substituir o sistema de remuneração via comissões para tarifas de embarque. E 4. Extensão do período de contrato. Vejam bem, estamos concedendo para que haja investimentos e há grande possibilidade que estes venham a não ser implantados em decorrência de desequilíbrios contratuais. Ora, vejam, a matriz de risco apresentada no empreendimento aloca o risco para o poder concedente, ou seja, o ônus terá que ser arcado pelo governo do Estado e pela gestão pública, os quais sofrerão cobranças pelos usuários em decorrência da redução dos investimentos e pela própria empresa vencedora, que terá que arcar com parte dos prejuízos. Não é compreensível que, apesar de todos os alertas dados, o poder concedente ainda não tenha se sensibilizado e entendido sobre o grande risco que este contrato de concessão corre. Não é um contrato de 5 anos, é um contrato de 25 anos. Há o indicativo de que teremos 25 anos de problemas. Não poderemos falar que os problemas decorrentes não foram previamente discutidos e ponderados. Tudo foi muito estudado e analisado. Muito se fala sobre o Estado regulador, sobre regulação
e sobre agências. Mas parece que ainda não houve o pleno entendimento de que um contrato de concessão bem elaborado, com instrumentos regulatórios bem definidos, com poder de sanção, com bons indicadores de desempenho, com uma matriz de risco bem definida e com incentivos remuneratórios, é fundamental para uma boa regulação, para atrair bons investidores e para permitir que o contrato flua sem grandes intercorrências. Conforme já dito, este contrato tem uma série de problemas e deveria vir a ser readequado conforme os alertas apresentados. Sem estas adequações, a Agergs terá uma série de dificuldades para efetuar a regulação deste contrato e terá que suportar ao longo de sua duração muitas críticas, que na realidade não deveriam ser direcionadas a ela, mas sim ao detentor da política pública. Porém, com o passar dos anos, assim como aconteceu com o programa de concessão rodoviária, esta concessão não terá mais patrocinador e ficará a agência sendo a responsável pelas mazelas que o serviço vem apresentar. Conforme já referido pela área técnica da Agergs, a Lei Estadual 10.931 de 97 estabelece os objetivos, campo de atuação e limites institucionais em que a agência pode e deve atuar. Nesse sentido, a compreensão é de que o artigo 4º da referida lei determina ser de competência da Agergs homologar os editais, contratos e demais instrumentos celebrados e zelar pelo seu fiel cumprimento. Na prática, o que isso significa é que o mandato público recebido pela Agergs se encontra na seara da regulação. Existe no Rio Grande do Sul a figura do poder concedente, o qual não foi conferido à Agergs. Mantiveram-se sob a responsabilidade do DAER e da Metroplan, na área de transporte, a competência para o desenho da política pública. As decisões, o formato do contrato, os riscos a serem tomados foram delegados a quem recebeu os votos da sociedade, isto é, em última instância, ao poder concedente. A participação da agência reguladora na homologação, portanto, restaria na análise formal das premissas contratuais, se elas seriam factíveis ou se haveria algum impeditivo legal ou mesmo material à homologação. Esta posição ficou bem clara na informação DT-8, que reproduzo parcialmente. Primeiro, entende-se que a posição da Agergs para homologação deve centrar-se em aspectos formais, restando as decisões de política pública para o poder concedente. A Lei 10.931 de 97, Lei de Criação da Agergs, assim estruturou o ambiente regulatório. O governo, representado pelo poder concedente, tem mandato para tomar as decisões quanto ao formato das políticas públicas, cabendo à agência reguladora a atuação no seguinte momento. Ou seja, juntamente ao poder concedente, o qual gere o sistema, regula-se numa perspectiva macro, mantendo-se o equilíbrio entre os interesses dos usuários, governo e empresas. Portanto, como objetivo da participação sempre foi contribuir para a melhoria do projeto, pode-se afirmar que ele possui diversas premissas com risco elevado, como apontado por diversos órgãos de controle. A decisão parece ser firme
no sentido do prosseguimento baseado na celeridade e na necessidade de regularização do sistema. Numa perspectiva estritamente formal, não se vislumbra fato que impeça a homologação. O equilíbrio econômico-financeiro depende, entretanto, da realização das premissas modeladas, e essas parecem frágeis e improváveis, mas podem acontecer. Não são impossíveis. Segundo, o melhor agente para determinar a qualidade do projeto é o próprio mercado. Ao se realizar o procedimento licitatório, havendo interessados, a situação se encontrará com contrato claro e instrumentos para a operacionalização da regulação. Ou seja, do ponto de vista regulatório, realizar-se-á importante melhoria. Como bem alertado pela área técnica da Agergs na informação conjunta DJ-DT-DQ, 1. Existe justificativa técnica no sentido da divergência da análise de risco. Se o mercado considerar que a avaliação da Secretaria de Parcerias é mais adequado, haverá interessados. 2. Trabalha-se com a perspectiva de probabilidade e risco. Entende-se que o risco para o projeto é elevado. Entretanto, não se conhece o futuro, as premissas adotadas são, na nossa avaliação, improváveis e frágeis, mas não impossíveis. Não sendo impossíveis, possuem relativa consistência interna. Cabe apontar e opinar. A decisão final sobre tomar ou não esses riscos, em tese, cabe ao poder concedente. Espera-se, no entanto, que ele esteja plenamente consciente deles. 3. A participação da Agergs se limitou ao seu papel institucional de contribuir e melhorar o projeto. Diversas outras instituições do Estado, como a Egrégia Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria e Auditoria Geral do Estado e o próprio DAER se manifestaram. Todas elas levantaram as mesmas questões e fragilidades, principalmente no que diz respeito aos aspectos econômico-financeiros do projeto e à pandemia de Covid-19. Nenhum, entretanto, levantou objeção ao edital e à minuta de contrato, conforme pontuado acima. Além do mais, conforme já referido pela Diretoria Jurídica da Agergs na informação número 12/2021-DJ, a CAGE aprovou os termos do edital e seus anexos na informação CAGE/DCD número 10/2020. E os apontamentos realizados pela PGE e pelo TCE ao longo do expediente restaram observados. No caso da PGE, a própria já reconheceu as condições de regular prosseguimento na informação número 2/20/DPPE. Outro sim, os apontamentos realizados pela Agergs por meio das diretorias técnicas também restaram parcialmente observados na versão final do edital e seus anexos. Desta forma, discordo do conselheiro revisor, quando este apresenta que a Agergs, ao homologar o presente edital, ciente dos erros e riscos apontados, assume a responsabilidade solidária frente aos eventos que advirem no futuro. A Agergs, dentro da sua competência legal, orientou a confecção do edital, teceu uma infinidade de contribuições e até o último momento ainda está procurando aperfeiçoar o edital. Se estas contribuições não forem inseridas no edital,
O único responsável é o poder concedente. Por fim, neste momento derradeiro, solicito que a Secretaria Extraordinária de Parcerias Estratégicas, antes da publicação do edital, pondere todos estes pontos que estão sendo levantados nesta sessão de homologação e evite que as projeções que estão se delineando venham a se concretizar. Todavia, apesar de todos os alertas dados, como é posição firmada e reiterada pelo elaborador da política pública e como referido acima, as decisões, o formato do contrato, os riscos a serem tomados foram delegados a quem recebeu os votos da sociedade, isto é, em última instância, ao poder concedente, profiro o seguinte voto. 1. Homologar o edital da Estação Rodoviária de Porto Alegre. 2. Determinar que seja incluída a obrigação de apresentação da certidão de regularidade de débitos para com a Agergs no item 12.16 do edital. 3. Determinar que seja incluído anexo prevendo as sanções possíveis de serem adotados pela Agergs, conforme o documento SEI número 0280392. 4. Dar conhecimento às partes. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Kleber, pelo seu voto. Agora, sim, passamos para a sessão de discussões, dado que os 3 conselheiros já se manifestaram, claramente, cada um a sua posição. Eu pergunto ao conselheiro Alexandre se tem alguma consideração a fazer. Boa tarde a todos, presidente, conselheiros, demais participantes aqui. Presidente, antes de passar aí a minha posição, eu queria dizer que eu já tenho uma convicção formada sobre o meu voto, levando em consideração os pareceres, os votos que foram proferidos pelo conselheiro relator, revisor e também pelo conselheiro Mangeon. O que eu tenho é uma questão de ordem agora inicial. O meu voto, ele tem uma fundamentação também, né? Eu considero que existe ainda um espaço de ponderação e qualificação a ser apresentado, principalmente no que diz respeito ao modelo de projeção de demanda, que eu gostaria de deixar registrado. A minha dúvida é se eu faço essa manifestação neste espaço agora, uma vez que ela é uma fundamentação do meu voto, ou no momento da votação propriamente dita. Imagino que possa escolher, conselheiro Alexandre. Inclusive, se quiser fazer agora, acho que eu acho que é pertinente porque pelo menos uma parte ali da minha sustentação entra, né, num espaço de discussão, eventualmente, se algum Não, por favor, conselheiro quiser interagir. Então, eu faria uma leitura aqui do que eu escrevi somente da sustentação e deixo, né, a finalização do meu voto para o final. Perfeito. Ok, não vai ser muito demorado, tá? Bom, então vamos lá, só um minuto. Então vamos lá. Bom, tal como o conselheiro Luiz Henrique Mangeon, eu fiz uma detida análise e avaliação dos votos que foram proferidos pelos conselheiros relator e revisor. Eu gostaria de deixar registrado aqui também que eu compartilho de algumas das preocupações e advertências que foram feitas sobre o edital em tela, que constam nesses votos, como também as que foram apontadas no âmbito do processo pelas diretorias da Agergs e advertências que já foram aí exaustivamente discutidas e avaliadas pelas instâncias e órgãos competentes. Contudo, eu considero que a prerrogativa exclusiva de responsabilidade do poder concedente acolher ou não eventuais alertas e recomendações para efeito da qualificação da modelagem da operação de que trata o edital, arcando com o ônus ou bônus da sua decisão que
e, em última instância, expressa a própria disposição da tomada de risco inerente à operação por parte do poder concedente. A bem da verdade, cabe mencionar aqui que algumas recomendações técnicas orientadas pela AGERGS no sentido de contribuir para mitigar os riscos de desequilíbrio no contrato foram parcialmente acolhidas na versão do edital que encontra-se em tela. Eu entendo, portanto, que no âmbito da participação desta agência reguladora aqui no presente processo de homologação do edital, o que resta é efetuar uma avaliação formal sobre as premissas e parâmetros contratuais da operação nos seus aspectos legais e, se for o caso, tecer derradeiras recomendações para apreciação e deliberação do poder concedente. Então, até aqui eu estou com grande alinhamento no que diz respeito aí à visão do conselheiro Luiz Henrique Mangeon, só fazendo uma parte, né? Sobre a questão formal e legal, resta clara a inexistência de óbice para homologação do edital, conforme corroborado pelas manifestações que constam no processo, proferidas pela CAGE, TCE, PGE e diretorias da AGERGS. Com respeito à qualificação da modelagem da operação e mitigação dos riscos de desequilíbrio, notadamente no que se refere à suposta controvérsia a respeito da projeção de demanda de passagens, considero que ainda cabem últimas ponderações e recomendações a serem apresentadas para avaliação do poder concedente, particularmente à Secretaria Extraordinária de Parcerias Estratégicas, frisando-se que, em última instância, entendo que é da sua competência o acolhimento ou não dessas ponderações e recomendações. Tendo em vista que a citada controvérsia está assentada no comportamento univariado da série de dados sobre a evolução das passagens, eu me reuni com os técnicos da diretoria de tarifas para tratar deste tema e requisitei os dados para o período entre 2000 e 2019 para submetê-los a uma análise de técnicas econométricas consolidadas no campo da chamada econometria de séries temporais. Antes de prosseguir, eu quero registrar a minha concordância com os alertas que foram feitos pelos técnicos quanto às incertezas respectivas ao comportamento futuro das vendas de passagens, principalmente no que tange aos potenciais impactos das novas tecnologias de mobilidade. Também reconheço que a modelagem de projeção de demanda incorporou, ainda que parcialmente, alguns desses alertas e recomendações da área técnica da AGERGS, fato que contribuiu para diminuir potenciais riscos associados àquela modelagem inicial da previsão de demanda. Voltando à referida controvérsia sobre a projeção de demanda, é preciso ter presente que existe uma distinção sobre a tipologia do que se chama tendência de uma série histórica de dados no campo da análise econômica, notadamente aquele conhecido como econometria de séries temporais. A evolução tendencial de uma série pode ser determinística ou estocástica, aleatória, e qualquer previsão futura deveria ser precedida de uma investigação técnica científica sobre o tipo de tendência da série de dados, no caso, a série de vendas de passagens intermunicipais. Métodos de previsão determinísticos são válidos para uso somente nas situações em que a série temporal possui tendência determinística. Após a aplicação que eu conduzi desses chamados testes do campo da econometria de séries temporais, que são conhecidos como testes de raiz unitária com e sem quebra estrutural, a conclusão técnica que se encontra é a de que a série de vendas de passagens intermunicipais não possui tendência determinística, mas sim tendência estocástica. Em outras palavras, a série se comporta como um passeio aleatório puro. Para efeito de previsão, em termos estatísticos, este resultado implica que a série pode caminhar em qualquer direção, a depender dos choques que influem sobre a sua dinâmica. Não se descarta, portanto, que a série evolua de forma descendente
ascendente ou mesmo fique estabilizada durante um determinado período de tempo. Diante da impossibilidade técnica de antecipar choques futuros com absoluta certeza, a melhor previsão de séries de tempo do tipo passeio aleatório puro, segundo a econometria de séries temporais, é a última informação conhecida sobre a realização do evento. Dessa forma, a curva de projeção baseada nesta abordagem econométrica teria uma evolução relativamente estável a partir da última realização da série. Avaliando o procedimento de projeção de demanda utilizado na modelagem da operação, embora sua calibragem seja condicionada por outras variáveis, cito elas aqui, taxa de crescimento populacional, taxa de crescimento do PIB, elasticidades e fator de ajuste para novas tecnologias de mobilidade, a curva de projeção de demanda apresenta evolução moderadamente descendente no horizonte de 25 anos. Logo, não se descarta que essa trajetória seja consistente com o tipo de tendência verificada na análise econométrica aqui empreendida. Ou seja, a curva de projeção de vendas de passagens está dentro do conjunto de possibilidades estatísticas, embora com elevada incerteza. Porém, como o modelo de projeção está ancorado no ano de 2018, entendo que o ano mais adequado para ancorar este modelo é o de 2019, uma vez que já foi realizada as vendas, já foram realizadas as vendas para este ano. Devido à Covid-19 e às restrições de mobilidade dela decorrentes, as vendas de 2020 se comportam como um outlier e não deveriam balizar projeções de longo prazo. Além disso, como o modelo faz uso de previsões de taxa de crescimento do PIB, entendo também que a estimativa de crescimento do PIB em 2020 e as suas futuras previsões deveriam ser reavaliadas e atualizadas conforme as informações mais recentes disponíveis. Então, esse é o conjunto de elementos que eu estou aqui tomando como referência para fundamentar o meu voto. Estou chamando apenas a atenção de que, de tudo que eu li, tudo que eu analisei, né, ainda há muito, embora os fundamentos dos alertas e advertências sejam válidos, né, também a trajetória ali projetada de venda estaria dentro desse espaço de possibilidade. Existe, de fato, um risco bastante elevado já como apontado, mas cabe, em última instância, ao próprio poder concedente deliberar sobre a sua disposição de tomada deste risco, né? Na sequência aqui eu faria um encaminhamento do meu voto, mas eu vou parar por aqui para a gente fechar essa parte de considerações. Perfeito. Obrigado, conselheiro Alexandre. Eu também, então, gostaria de falar rapidamente, então, nesse espaço de discussão e alertar para um outro ponto que eu acho que é extremamente relevante. Na verdade, são dois pontos que eu queria destacar. Primeiro é a palavra planejamento. Eu tenho dedicado a minha vida profissional nas últimas décadas, praticamente toda a minha vida profissional, a estudar transportes, né, e particularmente estudar demanda, que é o segundo ponto que eu vou procurar falar um pouquinho também dentro desse espaço de discussão. Mas a questão do planejamento, eu lamento muito e eu me sinto extremamente frustrado todas as vezes em que eu vejo alguns movimentos dos governos, porque, na realidade, o planejamento não faz parte. Nós não estamos sendo guiados por um planejamento estruturado em que se identifica cada um dos submercados que compõem este grande mercado. Então, quando a gente pensa na licitação de uma estação rodoviária, ele, obviamente, precisaria estar acoplado ao planejamento do sistema de ônibus intermunicipal. Isso é uma coisa óbvia. Mas, infelizmente, ele não está. E isso tem sido uma tônica ao longo de toda a minha vida profissional que eu venho acompanhando essas questões de transporte. Então, se a gente não tem um planejamento, as ações elas são absolutamente individualizadas, com impactos
muitas vezes imprevisíveis. Por quê? Porque eles não fazem parte de uma estrutura. E toda a economia de rede, toda a economia de network, o pressuposto é o planejamento. Então, todo o processo de privatização, concessões, PPPs, etc., ele precisa estar encadeado dentro de uma estrutura para que se possa operar eficientemente a network, a rede. E, infelizmente, isso não tem sido observado. E acho que nesse processo aí da concessão da rodoviária de Porto Alegre, isso fica bastante evidente. Até boa parte das críticas que têm sido endereçadas aqui pela GERGS, por outros órgãos, e entendo pelo próprio parte do governo mesmo, vem neste sentido, que se está pensando de forma isolada um ente, uma peça de uma engrenagem que é mais complexa, e isso eu acho que é uma crítica que deve ser feita. O segundo aspecto é a questão da demanda. Então, eu estava pensando, o dia 30 de março de 2041 será um sábado. Eu fico imaginando quem de nós se atreveria a dizer o que estará acontecendo neste sábado de 2041. O investidor ele vai ter que botar recurso pensando no sábado, dia 30 de março de 2041. Eu espero que todos nós estejamos aqui para presenciar este dia, né? Mas o que isso significa? Prever o futuro, pessoal, numa realidade como a gente está vivendo nessas últimas décadas, e particularmente a segunda década, né, do século XXI, em que as velocidades das transformações estão cada vez mais complexas, mais rápidas, no campo tecnológico, cultural, econômico, né, ambiental e assim por diante, é extremamente difícil prever demanda. E na minha vida profissional, que eu dediquei boa parte da minha vida profissional a estimar modelos de demanda, eu comecei a estimar modelos de demanda em 1984, quando eu fui fazer o meu mestrado na COP, lá no Rio de Janeiro, da UFRJ. Depois eu fiz um doutorado, tudo em demanda, né? Usando behavioral models, modelos comportamentais, tentando entender como que as pessoas reagem a estímulos, né? Como elas tomam decisões de consumo, e o marketing hoje utiliza essas técnicas abundantemente. Então, eu lamento, por exemplo, que não tenha um estudo mais sofisticado de stated preference ou qualquer coisa desta árvore de estudos, né? Mas, por outro lado, da minha vida profissional também, eu tive a oportunidade de estimar demanda e participar de equipes multidisciplinares, etc., em diferentes momentos, desde a década de 80 ainda, né? Em diferentes lugares deste planeta, em diferentes circunstâncias econômicas, em relação a diferentes modos de transportes, sempre na área de transportes, né? E eu via realmente a complexidade que é isso. E eu cada vez mais louvo os investidores que pegam os seus recursos e que investem nessas áreas, porque é muito difícil fazer isso. E os estudos, isso é outra coisa que também que eu acho que é importante, né? Os estudos que o governo faz, eles são referenciais. Aliás, na área de rodovias, né, que a gente vê, agora nós tivemos um estudo aí, cada um dos concessionários ali, ele alocou entre 3 milhões e 6 milhões de reais para estudar o projeto. Por quê? Porque ele não confia necessariamente nos estudos que o governo está oferecendo. Aliás, são referenciais. Projetar o estudo de demanda que o governo oferece é uma base referencial. Que pode acontecer ou não, mas ele não vai investir só com base. Aliás, se o fizer, ele está fazendo de forma inadequada. Os bons investidores que ganham dinheiro, eles têm os seus estudos próprios. E a tomada de decisão deles é em relação a isso. Então, eu estou trazendo esses dois pontos porque eu acho que isso aí, e nós como agência multidisciplinar, né, multissetorial, a gente tem vários ensinamentos de outras áreas em relação a isso que precisam também estar acoplados e inseridos nessa discussão quando a gente fala de qualquer um dos entes. Eu gosto muito de lembrar, e a mim mesmo e as pessoas que me cercam, que por que a GERGS pode ser uma agência multissetorial?
por uma razão muito simples, ela regula utilities, ou utilidades públicas. E redes, ela regula networks. Então, por que a gente pode regular transporte, saneamento, gás e tantos outros setores que a gente regula? Porque eles são muito parecidos. As premissas econômicas são fundamentalmente as mesmas. É isso que faz com que saneamento não seja essencialmente diferente de transporte, nem de telecomunicações, e nem de aeroportos, nem de portos, e etc. Né? Então, eu também me junto às críticas, boa parte delas eu respaldo, eu assino embaixo, que são feitas. Mas também compactuo com o que disse o nosso conselheiro Mangeon, agora corroborado pelo conselheiro Alexandre, de que o papel do poder concedente e o papel do regulador, ele é muito bem delineado, e as diferenças entre eles. Aliás, todas as tentativas de unificar este papel levaram para fracassos. Inclusive agora, em alguns estados, e eventualmente no próprio nível federal, quando há uma confusão entre poder concedente e ente regulador, ele tem levado sucessivamente a problemas e a alguns fracassos retumbantes. Então, eu acho que é muito importante caracterizar isso, porque eu acho que nós vamos ter muitas discussões agora à frente em relação a assuntos muito semelhantes a este. Bom, mais alguma colocação, senhores, nesse momento de discussão? Já podemos passar para o voto. Eu tenho, presidente, e quero deixar consignado uma preocupação muito importante, que inclusive fiz referência no voto, que é a indexação do reajuste tarifário da rodoviária ao sistema de transporte. Nós, aqui na agência, já estamos careca de saber a dificuldade que o sistema de transporte vem enfrentando, e inclusive nos últimos dias aqui, solicitando do governo, inclusive, subsídio, uma parte do transporte. Seria necessário que a secretaria olhasse isso com olhos mais específicos, no sentido de poder tirar essa indexação do reajuste tarifário da rodoviária de Porto Alegre do transporte rodoviário intermunicipal de passageiro. E aquele ajuste na questão da tarifa de embarque, porque de tudo que foi dito, o grande calcanhar de Aquiles desse processo de edital de licitação está restrito a essas duas coisas que são fundamentais. E, na verdade, como Porto Alegre é uma rodoviária considerada como especial, ela deveria ter uma consideração especial, justamente desconectando o problema Porto Alegre das outras rodoviárias do estado. Então, quero deixar isso consignado, porque eu já milito nessa área de transporte há muito tempo, conheço como é que são os fatores, a gente aqui na Agergs, já vem se debatendo há muito tempo com essas coisas, a gente sabe que a tarifa do transporte rodoviário de passageiros está no limite, e isso, no meu ponto de vista, vem impactar negativamente o edital ali na frente, no quesito possibilidade de movimentos, a fim de se ajustar a algumas circunstâncias necessárias no futuro. É isso, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Então, ok, vamos passar então agora para a última etapa da análise deste processo, que é o voto. Então, eu devolvo a palavra para o conselheiro Kleber, então, para ele manifestar, então, definitivamente seu voto. Eu mantenho meu voto, presidente. Perfeito, obrigado, conselheiro. Presidente. Pois não? Como nós já conhecemos o voto do conselheiro relator, do conselheiro revisor e o meu, talvez fosse interessante o conselheiro Alexandre proferir o voto dele, que talvez com o voto dele possa talvez influenciar que alguns dos outros possa fazer alguma alteração no seu voto ou não. Não sei se o senhor concorda com isso ou não. Não, sem problema. Não vejo problema. Alguém vê algum problema?
Não, tá bem. Então, só recapitulando, para ficar bem claro, né, aqui da nossa reunião. O conselheiro Kleber está votando, então, pela não homologação. Assim como o conselheiro revisor, o conselheiro Petersen, que também vota pela não homologação, e o conselheiro Mangion, que está votando pela homologação. Né? Então, eu passo... Mas tem diferença entre as não homologações do conselheiro Petersen e do conselheiro Kleber. Perfeito, perfeito. Não, tá bem. Então, por favor, conselheiro Alexandre. Ok. Bom, vamos lá. Bom, meu voto é pela homologação do edital da Estação Rodoviária de Porto Alegre. Neste voto, eu estou acompanhando na íntegra o voto do conselheiro Luiz Henrique Mangeon, com a adição de uma recomendação. A recomendação que eu estou incluindo aqui está com a seguinte expressão: que seja atualizada a curva de projeção de demanda de passagens, considerando, item 1, a inclusão do volume de passagens vendidas no ano de 2019 como período referencial das projeções futuras. Item 2, a taxa de crescimento do PIB estimada para 2020 pelo IBGE ou pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul para a projeção de vendas deste referido ano. Item 3 e último, a atualização das previsões sobre a taxa de crescimento do PIB referente ao período subsequente, conforme o relatório Focus Bacen. Este é o meu voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Alexandre. Bom, então, agora falta eu manifestar o meu voto, então. É isso, né? Ok. Bom, eu também acompanho o conselheiro Mangion. Conselheiro presidente. Pois não? Apenas que fique consignado, eu mantenho o meu voto. Perfeito. Tá, ok. Ok. Bom, e eu acompanho também o voto dos conselheiros Alexandre e Mangion, né? E também solicito e deixo também como recomendação, se puder, parte dessas recomendações que a agência insistiu e que outros órgãos também de fiscalização do Estado também sugeriram, e eu acho que isso é importante no sentido de qualificar ainda mais e minimizar algumas incompreensões que possam surgir, é sempre preferível também. Então, eu respaldo, corroboro os votos dos conselheiros Alexandre e conselheiro Mangion. Então, a partir daí, nós temos, então... Presidente. Pois não. Eu gostaria de acompanhar o voto do conselheiro Alexandre Porce, quer dizer, a inclusão dos itens dele ao meu, eu acho bem razoáveis e bem ponderáveis, então eu acho que eu altero o meu voto e complemento com as sugestões do conselheiro Alexandre Porce. Perfeito. E eu faço o mesmo também. Então fica a redação sugerida pelo conselheiro Alexandre, também corrobora. Então ficamos assim, né? Então nós temos 2 votos pela não homologação e 3 votos pela homologação. Então o processo está homologado e é isso, né? Homologação com ajustes, né? Com ajustes esses sugeridos, então, pelo conselheiro Alexandre Porce. Perfeito? Ok. Então, passamos, dando continuidade, eu só queria fazer aqui, então, o registro da presença do secretário Leonardo Busato, que acompanhou aí a nossa reunião, e do diretor Rafael Ramos, também, ambos da secretaria, que nos acompanharam. Temos também o Napoleão. É isso? Napoleão também? Não? Isto. Então, obrigado pela presença dos senhores aí. Bom, dando sequência, então, à nossa reunião, passamos para o segundo... na realidade, agora já pulamos para os assuntos gerais, e eu abro a palavra, então, para se temos algum tópico que os senhores conselheiros queiram trazer aí para assuntos gerais.
Em não havendo, então eu agradeço a presença de todos. Eu acho muito interessante, muito instigante esses tópicos todos. Eu acho que essa é a função da nossa agência, né? A gente não precisa concordar o tempo inteiro, e eu acho que a riqueza do debate ele é extremamente profícuo e traz contribuições, né? Então, acho que é muito importante um debate como este, né? E este eu acho que é o espírito que rege uma agência reguladora. Até é bom que não tenhamos permanentemente consensos. Até tem um ditado que diz que toda unanimidade não é muito boa, para não dizer algumas palavras mais pesadas. Então, acho muito rica este debate, ele é muito, muito rico mesmo. Todos nós aprendemos com ele. Então, mais uma vez, obrigado a todos.